Legal. Pessoal, continuando então, fizemos a apresentação dos substantivos, tá? Dos adjetivos, termos que se associam a esses substantivos, atribuindo a eles qualidades, e dos artigos, tá? Agora a gente vai comentar algumas especificações, coisas que você tem que estar antenado, por quê? Né? Como a gente prevê, a ideia de você trabalhar com a morfologia não é ficar decorando, tá? Tipos de substantivos, tipos de adjetivos, não é isso. Você sabe que na prova, né, na sua situação mais cotidiana, será dado para você um texto. Esse texto contém substantivos, contém adjetivos e artigos e tudo mais, e você vai ter que avaliar o sentido que é gerado a partir disso. Tanto da escolha do substantivo, né, colocado, a escolha do adjetivo, e, portanto, sempre essas classes de palavras estarão envolvidas em uma situação de leitura. Tá? Isso é fundamental, mais do que ficar decorando listinha de substantivos e adjetivos isolados. Então, na situação, pensando um pouco nisso, na interpretação que nós temos das classes, nós temos aqui duas avaliações que você tem que levar adiante. Primeiro, o fato de que a posição entre um substantivo e um adjetivo, mudando essa posição, pode afetar o sentido que está envolvido ali. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar aqui, eu chamo a atenção para a posição entre substantivo e adjetivo. Primeiro, é super comum que na ordem direta, né, digamos assim, uma colocação natural dos termos, o substantivo venha antes e o adjetivo venha depois. Daí formam aquelas frases, aquelas sentenças muito simples, do tipo, livro bom, garoto ótimo, janela ampla, tá certo? Bem comum que o substantivo venha antes, o nome, e a qualidade venha depois. Muito bem, nem sempre é assim, tá? Quando não for, quando mudar essa posição, provavelmente você vai sentir uma mudança no sentido daquela estrutura. Então, por exemplo, nós temos aqui dois substantivos, eles são iguais? Sala, nome do espaço, tá? Nome da construção do espaço. Muito bem, eu vou colocar um adjetivo para sala e vou manter a mesma posição, substantivo, adjetivo, e, portanto, vou colocar aqui sala grande. Tá bem? Legal, você pode pensar várias orações com essa passagem, sala grande. Então, temos uma sala grande. Essa é a sala grande do prédio. Ou seja, minha casa possui uma sala grande, tanto faz. Repara que nessa posição, o substantivo sala é acompanhado do adjetivo grande e provavelmente você tem uma interpretação de que estamos falando a respeito do tamanho do espaço. Ou seja, essa qualificação aqui é vista como uma qualificação, só que não é uma qualificação subjetiva, mas uma qualificação chamada objetiva. Porque me parece mesmo que uma sala pode ser grande, uma sala pode ser pequena. Tá? Repara que nessa posição nós teríamos aqui uma qualificação objetiva referente ao tamanho, àquilo que objetivamente você pode ver. Muito bem. Se nós mudássemos a posição e criássemos aqui uma situação que dissesse, essa é uma grande sala. Muito bem, alguma coisa muda na interpretação. Porque agora a ideia de falar sobre a extensão já não é mais, me parece, que o objetivo dessa expressão. Quando você chega num espaço e fala assim, essa é uma grande sala, repara que você não necessariamente está falando do tamanho, mas você pode estar dizendo sobre as memórias que te geram aquela sala. Imagina, quer dizer, você volta, sei lá, a uma casa, né, que fez parte da sua infância, você entra num aposento e fala assim, olha, essa foi uma grande sala da minha vida. Pode ser uma salica, mas as memórias que você tem dela são muito boas. Quando você está em aula, por exemplo, né, e você vira para a sua turma e diz assim, pessoal, vocês são uma grande sala. Eu estou imaginando que não é a quantidade de pessoas, mas eu estou querendo dizer que é o ânimo dessas pessoas. Ou seja, as características de caráter, de alegria, sabe, de empolgação, enfim, né? São as qualidades das pessoas e não exatamente a qualidade da sala. Então, essa mudança de interpretação não afetou o fato de que sala continua sendo um substantivo, tá? Nos dois casos, e que grande é o adjetivo. Mas o que mudou foi a posição. E criamos assim, então, neste caso, uma qualificação não mais objetiva, né, mas subjetiva, porque já é uma interpretação, quase uma interpretação do emissor. Tá? Então você fala assim, ele é uma pessoa grande. E você fala, ele é uma grande pessoa.
Ou seja, você está falando da qualidade do caráter, né, daquele indivíduo, e, portanto, é mais a sua interpretação sobre ele. Isso aqui é fundamental, que você perceba que os autores que forem dados para que você leia, os textos que forem acompanhados ali nas questões, podem fazer esse jogo. Colocar o adjetivo depois, criando uma qualificação objetiva, ou eles podem antecipar o adjetivo, criando uma qualificação subjetiva. Tá certo? Repara que eu me lembro aqui de uma questão da Unesp, que falava a respeito, exatamente nesse ponto, a respeito de um livro do Lima Barreto, chamado O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Você deve se lembrar desse título, ele é um título bastante recorrente aí na literatura brasileira, né? Qual que era o título? Não era o fim triste, mas era o triste fim de Policarpo Quaresma, né? Por que o autor colocou triste antes, né? O substantivo é fim e a qualidade desse fim é triste. Por que será que ele jogou o adjetivo antes do substantivo? Haveria mudança de sentido se ele dissesse o fim triste de Policarpo Quaresma? Provavelmente sim. Se o Lima Barreto colocasse como título o fim, substantivo, triste, adjetivo, vamos pensar então nessa possibilidade, tá? Vamos supor se fosse assim, né? Se fosse o fim triste, eu teria aqui uma qualidade objetiva. Provavelmente eu estaria falando da situação de morte da personagem. Teve um fim triste. Então, algum evento ali ocorreu e esse evento é classificado como uma coisa bastante tenebrosa, bastante macabra. Então, o fim triste. Mas não é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é o triste fim. Repara que nessa interpretação a personagem pode nem ter morrido, mas é aquele fim de vida lamentável. Então, às vezes, a personagem fica numa situação já bastante drástica, bastante deplorável, e, portanto, tem um triste fim de vida. Não necessariamente implicando que ela tenha morrido, mas simplesmente uma situação mais lamentosa. Tá bom? Então, repara que, por exemplo, a Unesp já pediu para o candidato explicar esse jogo. Tá? Fim triste. Ok, então provavelmente teve uma morte triste, né? E o triste fim, ou seja, é mais a situação de vida da personagem naquele fim de vida, tá certo? Então essas interpretações, elas sempre são colocadas em jogo e você tem que avaliá-las muito bem, tá bom? Outra situação importante aqui que a gente precisa comentar é que entre substantivos e adjetivos pode haver a troca de classe de uma palavra e outra. Ou seja, um substantivo que dá nome pode passar a funcionar como adjetivo, e talvez um adjetivo possa passar a funcionar como um substantivo também. Isso é bem comum, tá? Muito bem, vamos tentar pensar como isso funcionaria aqui, né? E eu coloquei dois substantivos, trabalho e álcool. Vou pensar primeiro no trabalho. Eu posso adjetivar esse trabalho de várias formas. Trabalho árduo, trabalho penoso, trabalho bom, trabalho ruim, tá? Posso colocar aqui o adjetivo que eu quiser. Posso também pegar um substantivo e transformá-lo em adjetivo para atribuir qualidade a esse tipo de substantivo. Então, por exemplo, você imagine aqui, se nós quiséssemos dizer que houve um trabalho muito rápido, né, muito dinâmico e muito perspicaz, digamos assim. Eu posso dizer aqui trabalho rápido, trabalho dinâmico, trabalho perspicaz, como eu posso dizer trabalho relâmpago. Olha, ele fez um trabalho relâmpago ontem. Você fala, pô, mas relâmpago? Relâmpago é o nome, né? É o nome do evento, né? Do fenômeno físico que acontece ali. Sim, relâmpago, a palavra relâmpago é um substantivo. Só que nesse caso deixou de ser. Porque aqui nós temos relâmpago como sinônimo de um trabalho rápido. Então você veja, ó, como eu posso substituir um pelo outro, né? Relâmpago passa a ser um adjetivo tanto quanto rápido é. Tá? É um trabalho rápido, é um trabalho veloz, né? Coisas nesse sentido. Álcool, por exemplo. Agora, ultimamente, estamos muito habituados à expressão álcool, né? Álcool em gel, não é isso? Álcool em gel. Então, em gel é uma expressão adjetiva de álcool. Mas repara que muitos já usam álcool gel. E o gel é um substantivo, né?
Mas aqui nessa expressão passa a ser adjetivo do tipo de álcool que está sendo aí buscado e consumido e assim por diante, né? Que deve ser utilizado, inclusive. Então, essa é a ideia. Quer dizer, gel deixa de ser um substantivo e passa a ser um adjetivo de álcool, assim como relâmpago passa a ser um adjetivo de trabalho. É importante para as provas avaliarem se o candidato consegue perceber que a palavra ganhou uma função nova, né? Uma função que a ela possa ser atribuída em determinado contexto. Tá certo, pessoal? Então é isso aí.